Olá pessoal, nós vamos iniciar hoje a live O Amor ao Próximo em tempo de coronavírus, em tempo de isolamento social. Já o nosso convidado de hoje é o pastor Henrique. Pastor Henrique é pastor da Igreja Batista do Caminho, fundada em Niterói, no Rio de Janeiro. Ator, poeta, professor, participa do movimento de evangélicos progressistas, lançou o livro O Amor como Revolução e participou do filme Marighella, dirigido por Wagner Moura. O pastor Henrique é uma figura bastante conhecida nas redes sociais, com uma pregação sobre Jesus Cristo, sobre o amor, que destoa de outros movimentos cristãos. O pastor Henrique é o nosso convidado hoje para essa live sobre o amor. Muitas vezes, quando a gente pensa no amor, a gente fala no amor, a gente sempre pensa como uma coisa melosa. E muitas vezes nós não damos conta da dimensão amorosa do amor. Alô? Já estou lá, já está começando. Pastor Henrique, seja bem-vindo. Um prazer enorme compartilhar essa live hoje com o senhor. Infelizmente, não foi possível o encontro presencial que já tinha programado, mas por conta dessa situação de luta de vírus, nós tivemos que mudar a agenda. Mesmo assim, é um encontro que nós agradecemos muito. Eu que agradeço, secretário. Obrigado pelo convite. Infelizmente, realmente não deu para estar aí com vocês no final de março. Só me alinhar aqui, porque eu não estou lhe ouvindo. Não está me ouvindo? Estou ouvindo agora. Isso. Me ouve agora? Estão ouvindo bem. Consegue me ouvir? Estamos lhe ouvindo bem agora. Certo. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer pelo carinho. Infelizmente, não está me ouvindo? Estou ouvindo agora. Não me ouve? Ouve. Certo. Eu agradeço pelo carinho, pelo convite, pela possibilidade desse diálogo. Infelizmente, não deu para estar aí no final de março, por conta dessa pandemia, mas se Deus quiser, em breve, nós, atravessando este momento, nos encontraremos pessoalmente. Mas obrigado pelo convite para fazer essa live, obrigado por esse bate-papo. Pastor Henrique, essa live nós vamos dividir em 5 perguntas. Tá. Para facilitar uma conversa aqui entre nós. Tá. As pessoas estão entrando, nesse momento também está tendo outras lives também, é um momento que todo mundo está aproveitando para ampliar o debate. Mas uma primeira pergunta que eu queria lhe fazer, o senhor contrariando diversos líderes religiosos e líderes expressivos do cristianismo em nosso país, o senhor desfilou na escola de samba Mangueira, um Jesus de amor, justiça e defesa dos corpos oprimidos. Foi assim que o senhor se expressou na ocasião. E que esse Jesus era o Jesus verdadeiro. E eu queria lhe fazer uma pergunta. Qual a relação entre a nossa noção de Jesus e o nosso amor ao próximo? Como nós, ao percebermos Jesus, nós percebemos também o próximo? Ou como nós percebemos o próximo e percebemos Jesus? Excelente pergunta, obrigado. A experiência de desfilar no Mangueira foi uma experiência muito emocionante para mim. A gente tem vivido um tempo muito difícil. Existe um fanatismo religioso que usa o nome de Jesus para estimular o ódio, o preconceito, a intolerância, o desrespeito à diversidade, à democracia. Então, a Mangueira levou para Sapucaí, numa festa popular mundialmente conhecida, o Jesus da Bíblia, o Jesus dos Evangelhos, o Jesus que nada tem a ver com esse discurso de ódio e de preconceito, com esse fanatismo religioso de determinadas lideranças. Então, eu fiquei muito feliz porque eu percebi no samba enredo da Mangueira muita coerência com o Evangelho, muita coerência
com quem de fato Jesus foi, com quem de fato Jesus é. Jesus do amor, Jesus do respeito, Jesus comprometido com a justiça, Jesus que denunciou o acúmulo de riquezas, Jesus que protegeu as pessoas da violência, Jesus que superou os preconceitos, Jesus que defendeu a causa do pobre e dos oprimidos. E daí, respondendo diretamente à sua pergunta, quando a gente tem um encontro com este Jesus, quando a gente tem noção deste Jesus dos evangelhos, necessariamente nossa consciência se amplia, necessariamente nossos olhos se abrem, necessariamente nosso coração se transforma, porque a gente passa a enxergar o próximo como alguém digno de amor. A gente passa a não ficar quieto diante da opressão, da violência e das injustiças. Portanto, ter noção de Jesus é ter noção de humanidade, é ter noção da sacralidade da vida humana, é se importar com a vida do outro, com a dor do outro, é defender o direito do outro de existir com liberdade, com autonomia, com dignidade. Portanto, Jesus de Nazaré é fonte de consciência, de sensibilidade, de empatia, de compaixão, de compromisso radical com a justiça, especialmente com os pobres, especialmente com aqueles e aquelas que são alvo de injustiça e de violência. Portanto, ter noção de Jesus, consequentemente, significa ter noção do próximo, se importar com o outro, valorizar a vida do outro e não ficar em silêncio diante de tudo aquilo que maltrata, apequena e oprime a vida humana. Pastor Henrique, quando o Valdo me convidou para ser secretário de Direitos Humanos, eu levei uns 15 dias para responder. Até que um dia ele me chamou na casa dele, nós somos amigos há mais de 30 anos, ele me chamou na casa dele e disse, mas que história é essa? Tu vai aceitar ou não vai aceitar esse negócio? Eu disse, não, Flávio, é que eu fiquei pensando muito na consequência de ser secretário de Direitos Humanos, que implicações isso tinha para a minha vida. E durante esse período que eu sou secretário de Direitos Humanos, quando assim pronunciamentos públicos, eu sempre classifico ou designo os direitos humanos como um ato amoroso pelos outros. E eu, em alguns momentos, fui questionado por isso, mas você não está simplificando e essa questão política, não está esvaziando a questão política ao dizer que os direitos humanos é um ato amoroso. E me chamou muita atenção, exatamente o senhor tem um livro que trata do amor como um ato revolucionário. E a pergunta que eu queria fazer é: o senhor disse, tem dito que o amor é mais do que um sentimento, é uma atitude política, ética, efetiva e afetiva, que nos humaniza e que nos vincula ao próximo, que enfrenta toda e qualquer forma de opressão e de violência. E aí eu queria ouvir isso. No que o sentido do amor que o cristianismo, qual a contribuição do cristianismo no sentido de pensar o amor e de pensar o amor como uma prática política na relação com o próximo? Perfeito, secretário. O amor, na perspectiva do Evangelho, é muito mais de fato que um sentimento. Sentimento é uma coisa, às vezes, involuntária, passageira, sequer a gente decide sobre aquilo que sente. O sentimento vem e a gente se dá conta do que está sentindo. O amor, portanto, é mais que um sentimento, é mais que uma emoção passageira. O amor também não se restringe ao universo de um casal, um amor romântico, um amor dentro de casa. O amor, na perspectiva bíblica, é uma decisão ética de compromisso radical com a dignidade humana. Portanto, o amor é político, o amor é politizado, o amor tem efeito concreto na vida e na sociedade. O amor, do jeito que é caracterizado nessa sociedade individualista, acaba se tornando um sentimento distante da vida, distante das exigências humanas, distante das urgências do mundo. Então, a pessoa diz que ama dentro de casa, mas de casa para fora não se preocupa com nada, deseja a morte do outro, violenta a vida, não tem nenhuma compaixão diante do sofrimento humano. Portanto, o amor vira um altar
de alienação, de individualismo, de perda de empatia. O amor fica circunscrito a um sentimento entre, por exemplo, um casal. Eu entendo que o amor é muito mais profundo. É aquilo que nos lembra da sacralidade da humanidade e da natureza. É aquilo que nos faz chorar a dor do mundo, porque passamos a ver na dor do mundo o nosso próprio mundo de dor. Portanto, o amor tem espírito público, tem vocação de rua, tem desejo de vida plena e digna para todas as pessoas. O amor conscientiza, o amor humaniza, o amor nos leva ao encontro do outro para a defesa do bem comum. Então, o amor não fica em silêncio diante da desigualdade social, da fome, da pobreza e da miséria. O amor não fica em silêncio diante do machismo estrutural que leva milhares de mulheres a diversas formas de submissão e de violência. O amor não fica quieto diante do racismo estrutural, porque o racismo é uma operação política que provoca sofrimento, que provoca morte. O amor não fica em silêncio diante da perseguição, por exemplo, aos indígenas, aos quilombolas. O amor não fica em silêncio diante da crise dos refugiados no mundo de hoje. O amor não fica em silêncio diante da violência contra LGBTs, porque o amor é um grito. O amor é uma atitude concreta de promoção da vida digna para todas as pessoas. Portanto, o amor não se alegra com a injustiça, o amor não se alegra com a opressão, o amor não se silencia diante das violências. O amor é político, é politizado, é politizante, é revolucionário, porque o amor não se aquieta a nenhuma ordem de opressão. O amor não se conforma com lógicas de violência. O amor nos torna, às vezes, rebeldes, inquietos, intransigentes diante da opressão. Portanto, o amor tem que ser resgatado na nossa gramática, na nossa linguagem, como atitude política, que nos coloca em direção ao outro, na busca pelo bem comum, na busca pela paz. Nesse sentido, eu concordo com você. A noção de direitos humanos, a noção de vida digna para todas as pessoas, a denúncia contra toda e qualquer forma de violação dessa dignidade, isso tem um espírito de amor, tem uma ética de amor, tem um compromisso de amor e deriva do amor, porque não é um amor romântico, emotivo, circunstancial, passageiro, sentimental. Não. É o amor ético, é o amor comprometido com a vida, é o amor que quer que os corpos sejam livres, que as pessoas tenham pão na mesa, casa para morar, que possam exercer a sua crença, que possam expressar suas ideias, que possam ir e vir com liberdade, que possam ter acesso à saúde, educação, saneamento, água potável. Portanto, direitos humanos, direitos que tornam a vida melhor para todos. Concordo com você que nós temos que resgatar para a nossa agenda política o amor como consciência crítica, sensibilidade profunda e decisão ética de compromisso com a vida, especialmente com a vida daqueles e daquelas que têm os seus direitos sistematicamente violados na história do nosso país. Pastor Henrique, nós estamos falando de amor num momento em que nossa geração, pela primeira vez, enfrenta uma tragédia, como a que nós estamos acompanhando antes do coronavírus, que diz respeito tanto à nossa relação com a natureza, a nossa relação com o outro também, as relações econômicas, sociais, culturais, ambientais, mas esse ambiente da pandemia, ela nos leva à questão tanto do isolamento social como do distanciamento. E aqui e as pessoas se voltam para casa, muitas vezes um lugar estranho para elas, porque elas não viviam durante o dia na casa. Né? Isso me lembra até um episódio. Eu assessorei na década de 80 o Sindicato de Trabalhadores Públicos Federais, começo dos anos 90, aliás, e aí eu me lembro que tinha um núcleo de aposentados.
e eles viviam muito no sindicato. E um dia, conversando com eles, eu perguntei, mas como é que era o dia a dia deles? Aí um deles, um senhor muito engraçado, muito de resposta pronta, ele disse, Chico, o que é que eu vou fazer em casa? Eu passei minha vida toda fora de casa. Eu não consigo. Ele era guarda da Sucam. Então ele viajava, passou 30 anos, 35 anos viajando fora de casa. E um dia ele já idoso chegou em casa. E ele descobre um mundo que ele desconhecia. E me parece que quando nós estamos vendo o coronavírus, nós lidamos tanto com uma sociedade como a nossa, sempre valorizou a sociedade capitalista, valoriza o narcisismo, o individualismo, e de repente a gente se vê em espaços que exigem o distanciamento, mas exige a proximidade e a responsabilidade comunitária. Como é que ele viveu o amor nesse tempo? O amor ao próximo nesse tempo? Pois é, conforme eu falei agora há pouco, o amor, ele é consciente, ele é consequente, ele nos impulsiona a interpretar a vida buscando o bem comum. Nesse sentido, o isolamento social, por tudo que a medicina e a ciência têm nos orientado, o isolamento social é uma necessidade nesse momento para diminuir esse contágio, para salvar e preservar vidas. Então, por exemplo, falo agora como pastor, a minha igreja, desde o início, optou por suspender os nossos cultos presenciais, por uma questão amorosa, de cuidado com a vida dos membros. Estamos fazendo os nossos cultos online. Isso é bom? Isso é legal? Isso é divertido? Não. Eu sinto saudade da minha igreja, eu sinto saudade dos meus irmãos, das minhas irmãs, eu sinto saudade dos nossos cultos, das nossas celebrações, mas é uma necessidade deste momento para a gente poder diminuir o ritmo desse contágio, estruturar o sistema de saúde, cuidar das pessoas, especialmente daquelas dos grupos de risco. Estou dizendo isso porque, por uma ética amorosa, o isolamento social é necessário nesse momento. E depois vamos acompanhar passo a passo, avaliar de tempos em tempos, na minha compreensão, sempre ouvindo prioritariamente as demandas e as orientações de quem estuda isso, de quem pesquisa isso. Eu acho que o conhecimento humano é uma possibilidade que Deus nos deu para a gente usar para o nosso próprio bem. Portanto, esse isolamento social é difícil, porém é necessário. É uma ética amorosa de cuidado com a vida. E, de fato, tenho visto, por exemplo, o esforço de vocês aí para garantir renda e possibilidade para que os trabalhadores, para que os mais pobres tenham a sua vida preservada e possam, ao máximo, ficar em casa. Agora, isso é angustiante. A gente sente falta do encontro, da coletividade, do abraço. Você usou uma frase muito curiosa e muito inteligente. Quantas vezes a casa vira um lugar estranho, dada essa correria da vida e da sociedade? O que nós podemos fazer nesse momento, na minha compreensão, além de respeitar esse isolamento social de acordo com as possibilidades de cada pessoa, é não perder o vínculo com a comunidade, é buscar mecanismos responsáveis de solidariedade, de amenizar o sofrimento das pessoas, de socorrer quem precisa. Às vezes, são pequenos gestos. Por exemplo, eu tenho um tio que está sozinho na casa dele há mais de 30 dias. Ele tem 65 anos. Eu procuro, sempre que possível, ligar, mandar mensagem, trocar uma ideia, conversar um pouquinho. É um gesto muito simples, muito singelo, mas que pode fazer diferença efetiva na vida do meu tio. Nós podemos valorizar pequenas atitudes, singelas atitudes, simples atitudes que podem fazer diferença na vida das pessoas que nós amamos, como uma mensagem, como uma ligação, como um carinho, como ajudar alguma rede de solidariedade para socorrer aqueles e aquelas que mais precisam. É um tempo difícil,
que exige disciplina individual, que exige disciplina coletiva, que nos coloca no confronto com o nosso tédio, com nossa solidão, com nossas inseguranças, com nossa fragilidade. É algo de fato difícil, nada romântico. Mas já que a situação é essa, que possamos ter a coragem de olhar para dentro, de tornar a casa um lugar cada vez mais de afeto, de carinho, de respeito, que possamos respeitar os nossos limites, que possamos respeitar as nossas fragilidades e que possamos valorizar atitudes simples e singelas de cuidado, de carinho, de generosidade e de solidariedade. Não tem solução fácil, não tem solução imediata, não tem uma receita, não tem um manual, mas olhando para dentro, cuidando da vida, valorizando atitudes simples, manifestando carinho e socorrendo quem precisa, nós vamos dando passo a passo, vencendo dia após dia, atravessando esse deserto e, espero eu, construindo daqui para frente uma civilização mais justa, mais solidária, mais equilibrada, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista ecológico, quanto do ponto de vista das relações humanas. Minha mãe tem 84 anos. Pela primeira vez eu estando em São Luís, eu não almocei com ela no dia da Páscoa. Sim. E eu fui com meus filhos de carro, no apartamento, ela está na casa da minha irmã, uma irmã mais velha, e eu passei na porta do apartamento para pedir a bênção dela. Porque aqui tem um costume no Maranhão, que é de tomar bênção, beijar a mão. E pela primeira vez eu não beijei na Páscoa a mão da minha mãe, né? Então, eu acho que muitas pessoas estão vivendo situações bastante semelhantes a essa por conta do afastamento, do isolamento. Mas, ao mesmo tempo, também tem muitas famílias que enfrentam muitos conflitos. Famílias, por exemplo, LGBT-fóbicas, conflitos de marido e mulher, dos casais, violência doméstica, violência sexual contra crianças. E muitas vezes nós idealizamos a família como lugar que não tem conflitos, uma idealização da família. E nossa família concreta, real, são famílias que também, como qualquer instituição, é cheia de conflitos e também, lamentavelmente, com violência. Eu costumo dizer que a família brasileira foi parida entre a Casa Grande e a Senzala. Então, ela foi parida também num processo violento e que essa violência se reproduz na sociedade brasileira. Como é que o senhor reflete sobre essa questão, que o senhor, como pastor, aconselha as famílias em situações como essa? É muito interessante a sua reflexão. Eu tenho dito que a defesa da família, que é uma fala muito comum hoje, a defesa da família deve significar algumas coisas, na minha compreensão. Eu também quero defender a família, mas é o que você está dizendo. As famílias são concretas. As famílias são realidades singulares. Não existe a família, ponto final, como um modelo único. Nesse sentido, defender a família, na minha compreensão, por exemplo, é defender direito à moradia. Política pública para moradia digna, para que as famílias tenham um teto para morar com qualidade e com dignidade. Defender a família é defender mobilidade urbana, para que as pessoas possam transitar com mais facilidade, com menos tempo, e possam, assim, conviver mais com seus familiares. Defender a família é defender saneamento básico, é defender água tratada, porque isso tem a ver com a dimensão da saúde da família. Defender a família é defender a saúde pública, é defender o SUS, tanto em termos de prevenção à doença, acompanhamento permanente e também em termos curativos, a dimensão hospitalar, porque saúde é muito mais do que remédio e hospital. Saúde é pão na mesa, é alimentação segura, é casa digna, é saneamento básico, é tempo livre. Então, a dimensão ampla da saúde e uma rede de saúde que trabalhe a dimensão da orientação, da prevenção e do tratamento. Defender a família, defender a educação pública, porque isso forma uma juventude mais emancipada, mais sensível, também possibilitando o ingresso
na universidade. Então, defender a família é defender políticas públicas concretas de justiça social e de acesso a direitos. E chegando mais perto do que você colocou como reflexão, defender a família é também usar a educação, usar os meios de comunicação para combater opressões históricas. Por quê? Porque o machismo destrói famílias. Porque mulheres são violentadas dentro de casa. Porque mulheres são estupradas dentro de uma relação de casamento. Defender a família, portanto, é ter toda uma política concreta de enfrentamento ao machismo com protagonismo e condução das mulheres, evidentemente. Defender a família é usar a educação e os meios de comunicação para combater a LGBTfobia. Porque o que destrói a família não é a orientação sexual de um jovem que se percebe gay, se percebe bi, se percebe lésbica. Não. O que destrói a família não é a orientação sexual. O que destrói a família é a intolerância, o preconceito. Eu, como pastor, já vi adolescentes querendo se matar, adolescentes se punindo, adolescentes se machucando, adolescentes proibidos de sair de casa por causa do preconceito dos seus pais. O que está destruindo aquela família não é o desejo daquele adolescente, é a falta de acolhimento, é a falta de respeito do próprio ambiente familiar. Portanto, defender a família é combater o machismo, é combater a LGBTfobia, é educar para o respeito, é educar para a mediação de conflitos. Defender a família é saúde pública, é educação pública, é saneamento básico, é mobilidade urbana, é acesso à moradia digna. Então, hoje, tem uma narrativa ultraconservadora que, em nome da defesa da família, só reproduz violências históricas dentro das famílias. Então, em nome da família, se destrói a família porque se fecha os olhos para múltiplas violências que existem. Eu entendo que, do ponto de vista do Estado, devem se desenvolver ferramentas pedagógicas de ensino, de conscientização, porque isso, ao longo do tempo, gera, cria, influencia uma outra cultura. E do ponto de vista emergencial, eu tenho ouvido saídas, você pode até me explicar melhor, de aplicativos, usar a tecnologia para facilitar denúncias, para que a mulher possa fazer denúncia de dentro da sua própria casa, para que rapidamente possa chegar uma equipe da assistência social, da psicologia, para poder ajudar, para poder minimizar, para poder tirar pessoas em situação de violência daquela condição terrível. Então, o que você está dizendo, eu acho que exige, por um lado, medidas emergenciais para ajudar estas pessoas dentro das suas casas nesse momento de isolamento. Eu acho que tem que facilitar a forma de fazer denúncia e fazer o governo chegar rápido nestas casas para impedir o processo de violência. E, do ponto de vista histórico, uma decisão concreta de usar a educação, a propaganda, os meios de comunicação e todas as políticas públicas para enfrentar violências históricas que destroem famílias, especialmente o machismo, a LGBTfobia e toda essa forma de violência que se expressa tantas vezes dentro da própria casa. A defesa da família que se faz hoje por grupos conservadores é uma defesa hipócrita, sem consistência e que muitas vezes esconde e mascara muitas e múltiplas perversas violências. Pastor Henrique, quando o senhor se refere ao modo como pode se proteger a família com políticas públicas, nesse momento de pandemia, em que todos se sentem fragilizados e muitos fragilizados, com medo, muitas vezes solitários, é comum se dizer que nós estamos no mesmo barco. Eu, particularmente, acho que tem muita arca de Noé aí no meio. Tem mais arcas assim que tem um perfil de arte, tem uns barquinhos pequenos, tem uns ferryboats. Então, o mar está cheio de mais diferente tipo de embarcação, porque nós somos um mundo marcado por profundas desigualdades.
E o nosso país é um país de extrema desigualdade, de extrema exclusão e, sobretudo, aprofundado pelas medidas políticas tomadas nos últimos anos. Mas, nesse período de pandemia, surgem dois debates importantes no planeta, em vários países e no Brasil também. Um que é da renda mínima, que o governador do Maranhão, em homenagem ao Suplicy, tem chamado de Lei Suplicy, e o outro que os movimentos sociais têm defendido, que é a taxação das grandes fortunas. E eu lhe pergunto, não só o seu ponto de vista, mas como é que a Bíblia trata a questão da partilha, da divisão das riquezas, e assim, do ponto de vista de uma solidariedade, que é do indivíduo para com o outro, e da solidariedade coletiva, e do papel do Estado para assegurar a divisão de bens e, com isso, garantir que todos tenham vida digna. Secretário Francisco, a partilha é uma ética bíblica, é uma exigência divina. Se nós pegamos o Antigo Testamento, para nós cristãos, o evento mais fundamental do Antigo Testamento, que vai ser relembrado em vários momentos ao longo de toda a tradição bíblica, é o Êxodo, quando Deus ouve o clamor, o grito de um povo oprimido e escravizado e desce para libertar esse povo. É a Páscoa judaica, a passagem de uma condição de opressão para uma condição de libertação. Então, o evento mais fundamental do chamado Antigo Testamento é um processo de libertação de um povo oprimido e Deus chamando esse povo à sua liberdade, à sua dignidade, à sua própria terra. Quando você vai desenvolvendo essa história, a ética desse povo, que surge como mandamento divino, é justamente a ética da partilha, a ética da igualdade. Tem uma lei dentro do Antigo Testamento que é muito essencial, que é chamada a lei do jubileu. De tempos em tempos, deveria existir, está lá no livro de Levíticos, a redistribuição da terra, o perdão de todas as dívidas, justamente para evitar o acúmulo de riquezas e a desigualdade. Portanto, um povo que nasce a partir da libertação deveria ter como ética permanente a liberdade e a igualdade. Quando esse povo se esquece da sua origem, quando esse povo começa a oprimir o órfão, oprimir a viúva, maltratar o estrangeiro, enriquecer o templo, enriquecer uma elite dona da terra, quando esse povo se afasta dessa ética que Deus ofereceu, vem a tradição dos profetas no Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Amós, Oséias, e esses profetas começam a denunciar a maldade do povo, as estruturas de injustiça, e são muitos os textos bíblicos que apontam para isso. Tem um texto de Isaías capítulo 1, que o profeta afirma que Deus rejeita o culto do povo, que Deus rejeita os ritos do povo, que Deus rejeita as festas religiosas. Por quê? Diz o profeta. Porque as mãos estendidas ao céu eram mãos cheias de sangue de opressão. Opressão contra o pobre, opressão contra o órfão, opressão contra a viúva, opressão contra o estrangeiro. Ou seja, do que adianta levantar as mãos ao alto e não estender as mãos ao próximo? Tem um outro texto em Jeremias, já que recentemente o presidente chamou um jejum religioso para combater o coronavírus, tem um texto no Antigo Testamento do profeta Jeremias, capítulo 58, que Deus fala, segundo a memória do profeta, sobre o verdadeiro jejum que Deus espera de nós. E o verdadeiro jejum não é abstinência de alimento e manutenção de opressão. O verdadeiro jejum que Deus pede é quebrar as correntes da opressão, desatar os laços da injustiça, defender a causa do pobre e não voltar as costas ao oprimido. É abrir a casa para aquele que está desabrigado e dividir o pão com aquele que está faminto.
Portanto, em toda a ética do Antigo Testamento, a justiça, o equilíbrio social, a denúncia contra o acúmulo de riquezas aparece. E no Novo Testamento, Jesus, que para nós é o próprio Deus entre nós, é Jesus da periferia de Nazaré, que entrou em Jerusalém montado num jumentinho, um Jesus simples, um Jesus do povo, um Jesus que caminhou com os mais pobres, um Jesus que denunciou diretamente a ganância, a ambição egoísta e o acúmulo de riquezas. Um Jesus que pediu aos ricos arrependimento da sua condição. E um Jesus que disse que aos pobres pertence o mistério e a beleza do reino de Deus. Um Jesus que disse que felizes são os que têm sede e fome de justiça. E justiça não é vingança na ética bíblica. Justiça é reparação, é superação de toda forma de opressão, de violência e de exploração. E para terminar, Maria, quando recebe a notícia do anjo Gabriel, que estava parindo, ou melhor, que ia gestar dentro do seu ventre o Salvador, ela fica tão feliz, ela fica tão empoderada, uma mulher numa sociedade patriarcal, pobre numa sociedade desigual, moradora da periferia, num território colonizado, uma mulher que era desprezada por uma sociedade elitista, desigual, patriarcal, colonizadora. Essa mulher é lembrada por Deus, essa mulher é visitada pelo anjo, essa mulher se empodera, essa mulher canta. E o canto de Maria, que aparece em Lucas, capítulo 1, ela diz assim: bendito seja Deus que se lembrou de mim, bendito seja Deus que se lembrou da humildade do meu povo, porque ele veio para destronar os poderosos, tirar a arrogância do coração humano. E atenção, ela diz, porque ele veio despedir de mãos vazias os ricos e encher de bens os mais pobres. Maria está, então, cantando que não há superação possível da pobreza sem superação da riqueza acumulada. Não há justiça social possível sem quebrar privilégios historicamente consolidados. Portanto, toda a ética bíblica vem do povo, os pobres de Deus, os pequeninos de Deus, os injustiçados do mundo são os preferidos de Deus contra toda forma de injustiça. Portanto, renda mínima é uma política pública correta, ética, que ameniza uma desigualdade social histórica. Eu acho correto e acho que essa renda tem que ser cada vez mais valorizada. E taxação da grande fortuna, e estamos falando de super ricos, não estamos falando da classe média que ganha 5, 10, 15 mil reais, estamos falando de 80 mil para cima, estamos falando de um patrimônio de milhões. Taxar a grande fortuna para poder fazer receita para o Estado, gerar educação, saúde, emprego, renda, saneamento, isso é corrigir uma injustiça histórica. Isso é, na minha opinião, correto do ponto de vista do bom senso, da busca por justiça, e eu diria mais, isso é correto a partir da ética bíblica, porque a ética bíblica taxa a grande fortuna. A ética bíblica denuncia a ganância desenfreada dos super ricos. A ética bíblica chama os super ricos ao arrependimento da sua condição. Está na boca dos profetas, está no canto de Maria, está no ensinamento de Jesus. Não há mundo de justiça, não há um futuro possível com um mundo em que bilhões de pessoas vivem na miséria para que 1% da humanidade desfrute de riquezas sem fim. Esse mundo injusto e desigual pode até superar o coronavírus em algum momento, mas se permanecer assim, ele permanecerá doente, doentio, matando muito. Portanto, a ética bíblica, na minha compreensão, tem tudo a ver com medidas concretas de geração de igualdade social, de taxação da grande fortuna e de direitos cada vez mais ampliados para todos, especialmente para os mais pobres. Pastor Henrique, se essa é uma ética cristã,
compartilhada amplamente por lideranças do mundo cristão, como o Papa Francisco, que recentemente defendeu também uma renda mínima, uma série de outras medidas. E eu lhe pergunto, então, como é que explica se o Jesus é o Jesus do amor, se Deus é do amor, e se a pessoa, para amar, não pode amar a Deus, não tem como amar a Deus sem amar o próximo, como é que explica, então, essas visões tão distintas no ambiente cristão, entre igrejas que solidariamente suspenderam os cultos e entre lideranças cristãs que querem reabrir as igrejas a todo custo, inclusive com argumentos de dízimo e de outros argumentos? Como é que Jesus Cristo, assim, como Jesus Cristo é visto dentro da igreja, das igrejas cristãs? E como é que isso expressa diferentes éticas cristãs na sociedade brasileira? Foi o que você falou, secretário Francisco. Tem diferentes éticas, porque tem diferentes igrejas. O cristianismo não é um bloco coeso e homogêneo. O campo evangélico também tem a sua pluralidade. Graças a Deus, nem tudo é esse referencial que hoje aparece aí na grande mídia. Jesus de Nazaré, Deus revelado para nós, eu vou usar uma frase um pouco forte, mas ela é pedagógica. Jesus é insuportável para o fundamentalismo religioso. Jesus é insuportável para qualquer fundamentalismo. E Jesus é insuportável para uma sociedade capitalista que coloca o dinheiro acima da dignidade humana e do bem comum. Portanto, estas lideranças não têm compromisso nenhum com a vida de Jesus e o testemunho da vida de Jesus. Na verdade, para ser mais profundo e sair desse momento, isso foi muito comum, infelizmente, ao longo de toda a história. Jesus vive entre os pobres, Jesus anuncia o reino de Deus, de justiça, de igualdade e de liberdade. As primeiras comunidades cristãs permaneceram nesse espírito comunitário, mas, logo nos primeiros séculos, essa mensagem periférica, popular, se tornou uma mensagem oficial do Império Romano, no século IV, com Constantino. Então, essa é uma mudança histórica gravíssima, porque, desde então, a interpretação sobre a vida de Jesus passou a ser feita pelas lentes do poder, do privilégio, da manutenção da ordem. Então, em nome dessa fé, se legitimou cruzadas violentíssimas na era medieval, a colonização genocida da América, a escravidão sobre o povo negro, a dizimação sobre os povos indígenas. Em nome dessa fé, se colocou mulheres na fogueira da Inquisição, se legitimou o nazifascismo na Alemanha, ditaduras civis militares na América Latina. Então, se construiu uma narrativa oficial hegemônica que nada tem a ver com Jesus de Nazaré, porque se constrói um outro Jesus, distante daquele relatado nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa lógica não é recente. Essa lógica de criar empreendimentos religiosos para enriquecer as suas lideranças, infelizmente, não é recente. Hoje nós temos lideranças evangélicas aí viajando de jatinho particular com a riqueza que veio do membro da igreja que é pobre e talvez não tenha um prato para comer. É uma transferência de renda ao contrário, do bolso do pobre para o bolso do rico em nome de Deus. Isso não tem nada a ver com a ética bíblica. Isso não tem nada a ver com o testemunho de Jesus. Mas isso não é novo. Agora, eu fico feliz quando você fala sobre estas éticas, no plural, dentro do cristianismo. Porque se, por um lado, existiu e existe um cristianismo sem compromisso nenhum com a origem bíblica e com a vida de Jesus, sempre existiu e continua existindo uma expressão de cristianismo
muito comprometida com a vida e com a justiça. São Francisco de Assis e Teresa d'Ávila, Dom Helder Câmara, Martin Luther King, Irmã Dorothy. Peguei aqui alguns nomes, mas na verdade não são nomes isolados. Existe uma tradição cristã popular, comprometida com a natureza, comprometida com a justiça ecológica, comprometida com a justiça social. Existe uma tradição cristã que denunciou ditadura, tortura, que denunciou ditadores tiranos, que sempre se colocou ao lado da diversidade, da pluralidade, da partilha. Portanto, existe um cristianismo aí sem Cristo, que mata Cristo em nome de Cristo, mas também existe um cristianismo popular, singelo, humilde, de gente anônima, mas que usa a fé em Jesus só para promover o bem, para promover o amor, para promover a justiça. Mas, infelizmente, existem lideranças irresponsáveis cujo Deus é o próprio bolso. E essas lideranças não têm compromisso com a vida, nem dos seus membros. Então, igreja cheia significa mais oferta, mais dízimo, mais dinheiro. Eles não estão preocupados com comunhão, eles não estão preocupados com preservação da vida, eles estão preocupados com seus negócios religiosos e com o lucro das suas empresas, que eles chamam de igreja. Pastor Henrique, nós estamos já finalizando essa live e eu queria lhe fazer uma última pergunta. Eu observei durante esse nosso encontro que o senhor usa um anel de tucum. O senhor poderia explicar para nós qual o significado desse anel de tucum? Muitas pessoas usam hoje e muitas pessoas perguntam também qual o significado desse anel. Eu acho que é uma boa pergunta para a gente encerrar esse encontro hoje. O anel de tucum, ele tem uma origem indígena quilombola e ele foi ressignificado por uma tradição teológica que faz a seguinte afirmação: compromisso preferencial com os pobres. Este anel, dentro da chamada teologia da libertação, e aqui o nome de referência que me vem à mente para explicar sobre esse anel é Dom Pedro Casaldáliga, que tem toda uma trajetória de vida e de ministério de fé comprometida com os pobres, comprometida com o acesso à terra, comprometida com a floresta, comprometida com a justiça. Portanto, o anel de tucum é uma expressão simbólica de uma decisão espiritual, de uma decisão radical. Não é usar por usar, não é usar porque é bonitinho, não é usar porque é legal, não é usar porque outras pessoas usam. É usar o anel de tucum em respeito a essa tradição espiritual, indígena, quilombola, cristã, popular. E o que essa tradição espiritual nos ensina? Compromisso com o pobre, compromisso com quem passa fome, compromisso com quem não tem casa, compromisso com quem é oprimido. O pobre é uma categoria econômica, mas que ganha múltiplos significados, porque, na verdade, é todo o corpo que está sob opressão. E Leonardo Boff, que também é dessa tradição, ele ainda amplia. E ele diz que a própria Mãe Terra acaba sendo um sujeito oprimido por conta de um capitalismo desenfreado que vai, inclusive, aniquilando as nossas condições de sobrevivência como espécie humana. Portanto, esse anel é compromisso com os oprimidos, os pobres, todos os oprimidos e a própria Mãe Terra. É buscar, com humildade, dependência de Deus e foco em Jesus, pautar a vida nessa ética de justiça e de generosidade. Eu agradeço muito a generosidade do pastor Henrique de compartilhar conosco sua experiência, sua vivência espiritual, seu compromisso com os mais pobres. E as pessoas que estão participando dessa live, também agradecer a participação de todos vocês e pedir a cada um de vocês 3 coisas. Primeiro, que divulguem essa mensagem de esperança, porque nesse momento nós precisamos ter esperança para nos mover e para nos unir às outras pessoas. Segundo, para dizer para as pessoas que um gesto amoroso é ficar em casa e, a partir da nossa casa, cuidar dos outros. E uma segunda questão, aquelas pessoas que não podem ficar em casa, ou porque não têm casa, ou porque
suas casas não oferecem condições adequadas, ou porque precisam sair para buscar o de comer, ou aquelas pessoas que hoje estão trabalhando nos serviços essenciais para cuidar da gente, nós também precisamos expressar a nossa solidariedade. E por isso que defender hoje a renda mínima é fundamental, porque muitas pessoas que estão saindo das ruas hoje saem porque não têm renda. E é preciso garantir renda para garantir uma vida digna a todos, proteger a vida de todas as pessoas, cuidar de si e cuidar do outro é um gesto de amor, um gesto social, político e amoroso. Pastor Henrique, um grande abraço e eu desejo que essa corrente do Tucum aumente, mais gente comprometida com os direitos humanos, com o amor, a generosidade. Grande abraço. Obrigado, secretário Francisco. Um abraço aí ao governador, um abraço a toda a sua equipe, a todos os trabalhadores aí do seu estado, um abraço ao povo do Maranhão. Espero em breve estar com vocês e que a tradição do Tucum se espalhe por aí. Obrigado. Obrigado. Grande beijo, pessoal. Beijo no coração. Até a próxima live.